mecanismo de Antikythera, a descoberta, que provou que a antiguidade era mais avançada do que pensávamos. Arquivo marítimo não explicado. Em 1900, mergulhadores profissionais gregos especializados em coleta de esponjas marinhas enfrentavam rotineiramente águas perigosas e imprevisíveis perto da pequena e rochosa ilha de Antikythera, localizada estrategicamente entre Creta e o continente grego, em região conhecida por correntes traiçoeiras e naufrágios históricos. O mar Mediterrâneo estava particularmente agitado naquele dia específico de primavera. Ondas batiam irregularmente. O fundo oceânico era geologicamente irregular, coberto de rochas pontiagudas e profundo demais para mergulho confortável com o equipamento primitivo da época. Quando um dos mergulhadores experientes, Elias Stadiates, desceu seguindo linha de segurança até aproximadamente 45 metros de profundidade, permaneceu submerso por tempo incomumente longo. Ao retornar finalmente à superfície, estava visivelmente em pânico, respirando irregularmente, gesticulando de forma desconexa. Dizia ter visto corpos humanos espalhados no fundo do mar. Dezenas deles, membros arrancados, faces preservadas olhando para cima através da água escura. Horror subaquático incompreensível. Mas não eram corpos humanos reais. Eram estátuas magnificamente esculpidas de bronze e mármore, perfeitamente preservadas pela química específica daquelas águas, repousando silenciosamente ao lado dos destroços massivos de um navio cargueiro antigo que havia afundado catastroficamente há mais de 2000 anos, posteriormente datado do primeiro século antes de Cristo, através de análise de artefatos e estilo artístico. Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, onde hoje investigamos não naufrágio comum, mas descoberta arqueológica que desafiou fundamentalmente nossa compreensão da tecnologia antiga. Se você busca entender como o passado era mais avançado do que imaginamos, deixe seu like agora, porque esta história vai questionar tudo o que você aprendeu sobre progresso linear da civilização. O navio grego afundado transportava claramente luxo aristocrático destinado provavelmente a Roma ou algum porto próspero do Mediterrâneo. Esculturas de bronze representando deuses e heróis mitológicos. Estátuas de mármore de tamanho natural. Joias elaboradas de ouro e prata. Moedas cunhadas de várias cidades-estado. Artefatos raros incluindo ânforas de vinho fino, instrumentos musicais e objetos decorativos preciosos. Era exatamente o tipo de carga que arqueólogos esperariam encontrar em navio comercial de elite daquele período histórico. Nada particularmente surpreendente ou anômalo. Riqueza material típica sendo transportada entre centros culturais do mundo helenístico. Até que algo pequeno, aparentemente insignificante, coberto completamente por incrustações marinhas e corrosão esverdeada de bronze oxidado, foi cuidadosamente retirado dos destroços submersos durante meses de trabalho árduo de recuperação. Entre os artefatos inicialmente catalogados e depois largamente ignorados por anos, havia um bloco irregular de bronze e pedra calcária incrustada, quebrado em múltiplos fragmentos, severamente oxidado, aparência de rocha sem forma definida. Foi fotografado, numerado e colocado em prateleiras de museu onde poeira se acumulou enquanto a atenção se focava em estátuas espetaculares e tesouros visualmente impressionantes. Até que, em 1902, um arqueólogo chamado Valerius Stais, examinando sistematicamente artefatos menos óbvios, percebeu através de rachadura na superfície oxidada algo que simplesmente não deveria existir naquele contexto histórico. Engrenagens dentadas perfeitamente cortadas em bronze, visíveis através da corrosão. Dentes uniformes espaçados com precisão matemática. Rodas interconectadas, sugerindo mecanismo complexo. Engrenagens sofisticadas em artefato do primeiro século antes de Cristo. Isso era tecnologicamente impossível segundo compreensão estabelecida da história da engenharia. Naquele período histórico antigo, a engenharia mecânica conhecida e documentada não utilizava sistemas de engrenagens tão precisos ou complexos para qualquer propósito prático. Certamente não mecanismos capazes de cálculos astronômicos. A tecnologia de relojoaria com engrenagens não surgiria na Europa até século XIV da Era Comum,
mais de 1400 anos depois. Por décadas frustrantes após essa descoberta inicial perturbadora, absolutamente ninguém no mundo acadêmico conseguiu explicar satisfatoriamente o objeto ou seu propósito. Alguns estudiosos céticos sugeriram abertamente que era fraude moderna de alguma forma introduzida nos destroços. Outros propuseram que era erro de interpretação, que as engrenagens eram na verdade padrões naturais de corrosão vistos com imaginação excessiva. Mas o tempo implacável e o desenvolvimento de tecnologia moderna de análise não destrutiva começariam gradualmente a revelar algo muito mais cientificamente desconcertante do que fraude ou erro. O mar apaga histórias todos os dias, afundando o conhecimento nas profundezas onde luz solar não alcança e memória humana não persiste facilmente. Este canal existe especificamente para impedir que elas desapareçam completamente da consciência coletiva. Se você se inscrever agora, você passa conscientemente a fazer parte dessa missão crucial de preservação do conhecimento esquecido. Você se torna guardião ativo dessas narrativas enterradas. Com o avanço dramático de tecnologias de imagem médica adaptadas para a arqueologia durante o final do século XX e início do XXI, particularmente raios-x de alta potência e tomografias computadorizadas de resolução sem precedentes, o interior oculto do mecanismo corroído foi finalmente revelado em detalhes tridimensionais extraordinários, sem necessidade de desmontagem destrutiva. O que apareceu nas imagens digitais reconstruídas deixou literalmente cientistas, engenheiros e historiadores em silêncio atordoado por minutos quando visualizações foram apresentadas pela primeira vez. O mecanismo de Antiquitera, como passou a ser oficialmente chamado após sua origem geográfica, continha internamente sistemas de complexidade mecânica que não deveriam existir por mais de 1000 anos na linha temporal aceita do desenvolvimento tecnológico humano. Mais de 30 engrenagens distintas de bronze, cuidadosamente cortadas, interligadas em configuração tridimensional sofisticada. Algumas tão pequenas quanto milímetros de diâmetro, outras do tamanho de moedas grandes. Todas precisamente calibradas para propósitos específicos, escalas astronômicas gravadas manualmente com extrema precisão microscópica ao longo de anéis externos, marcações indicando constelações zodiacais, meses segundo calendários egípcio e grego, ciclos lunares e solares, e sistemas mecânicos integrados demonstravelmente capazes, quando reconstruídos digitalmente e testados, de prever com acurácia surpreendente múltiplos fenômenos celestes, eclipses solares e lunares incluindo localização geográfica de visibilidade máxima, ciclos complexos da Lua incluindo anomalias orbitais, movimentos aparentes dos 5 planetas conhecidos na antiguidade através do zodíaco e até datas precisas de Jogos Olímpicos Panhelênicos que seguiam ciclos de 4 anos. Era, em termos funcionais modernos, computador analógico mecânico, o mais antigo já descoberto pela arqueologia, mais velho que qualquer outro mecanismo comparável por mais de 1000 anos. E, crucialmente, não era protótipo primitivo e experimental. Não mostrava tentativas hesitantes ou erros de design corrigidos. Era máquina refinada, produto final de tradição de engenharia madura, resultado inevitável de décadas e possivelmente séculos de conhecimento técnico acumulado, testado e aperfeiçoado através de gerações de artesãos especializados. Aqui surge a pergunta fundamental que genuinamente incomoda historiadores de ciência e tecnologia, que gera debates acadêmicos acalorados, que desafia narrativas estabelecidas de progresso civilizacional linear. Se esse nível impressionante de sofisticação tecnológica existia demonstravelmente no mundo helenístico do primeiro século antes de Cristo, onde estão todos os outros exemplos? Onde estão os modelos predecessores mais simples? Onde estão as versões subsequentes aperfeiçoadas? Não há registros textuais antigos sobreviventes descrevendo detalhadamente sua construção específica ou princípios de operação, nem em grego, nem em latim, nem em nenhuma língua antiga conhecida, nenhum manual técnico, nenhuma descrição em tratados de engenharia ou astronomia que sobreviveram.
Não há oficinas arqueologicamente identificadas onde sabemos que tais mecanismos eram fabricados. Nenhum conjunto de ferramentas especializadas descoberto. Nenhum molde de fundição para engrenagens precisas. Não há modelos intermediários mostrando evolução gradual da tecnologia. Nenhum mecanismo mais simples com apenas 5 ou 10 engrenagens que seria precursor lógico. Nenhuma versão posterior mais complexa mostrando desenvolvimento continuado. O mecanismo de Antiquítera surge abruptamente na história arqueológica completo, funcional, sofisticado, sem antecedentes claros. E depois desaparece igualmente abruptamente, sem descendentes conhecidos. Como se tradição inteira de conhecimento técnico especializado tivesse sido cortada violentamente. Como se esse conhecimento precioso tivesse sido sistematicamente perdido através de destruição acidental de bibliotecas e oficinas, ou deliberadamente destruído durante períodos de convulsão religiosa e cultural, ou talvez simplesmente esquecido quando prioridades civilizacionais mudaram e patronos ricos pararam de financiar astronomia mecânica complexa, guerras incessantes que devastaram o mundo helenístico, incêndios catastróficos como o que consumiu a Biblioteca de Alexandria, o colapso gradual, mas inexorável do sistema político e econômico helenístico, a ascensão de Roma, que valorizava engenharia prática sobre ciência teórica, o eventual colapso do Império Romano Ocidental. Tudo isso poderia teoricamente ter apagado linha inteira de desenvolvimento tecnológico avançado, deixando apenas este único exemplo sobrevivente, preservado acidentalmente por 2000 anos nas águas anóxicas do Mediterrâneo. Ou talvez, e esta possibilidade é simultaneamente excitante e perturbadora, estejamos arqueologicamente vendo apenas a ponta literária de algo muito maior que permanece escondido. Talvez dezenas ou centenas de mecanismos similares ainda repousem em naufrágios não descobertos ao longo de rotas comerciais antigas do Mediterrâneo. O oceano, ao longo de milênios, não apenas engole fisicamente navios e suas cargas. Ele funciona como arquivo involuntário, mas eficiente, como cápsula do tempo subaquática preservando o conhecimento. Enquanto bibliotecas terrestres queimavam violentamente e cidades ruíam sob invasões e terremotos, enquanto o conhecimento escrito era deliberadamente destruído por conquistadores ou acidentalmente perdido através de negligência, o mar silenciosamente preservou esta máquina tecnologicamente impossível por 2 milênios completos, esperando pacientemente que a humanidade eventualmente desenvolvesse capacidade técnica suficiente para entendê-la adequadamente. E talvez essa seja genuinamente a parte mais filosoficamente inquietante de toda esta história arqueológica. Quantos outros mecanismos comparáveis ou superiores ainda repousam silenciosamente no fundo de oceanos ao redor do mundo, completamente desconhecidos, aguardando pacientemente serem encontrados por mergulhadores futuros? Quantas outras tecnologias avançadas foram desenvolvidas, usadas e depois perdidas sem deixar traços nos registros históricos terrestres que sobreviveram? Quantos ciclos de inovação e esquecimento a humanidade já experimentou sem perceber? O mecanismo de Antiquítera não é meramente um artefato antigo interessante catalogado em museu. Não é apenas curiosidade arqueológica fascinante para especialistas. Ele é lembrete brutal e inequívoco de que progresso tecnológico e cultural humano não é linha reta ascendente inevitável como frequentemente assumimos confortavelmente. Não é marcha constante de ignorância para a iluminação. É ciclo frágil e vulnerável, perpetuamente sujeito à interrupção violenta, perda catastrófica e esquecimento quase completo. Civilizações sobem e caem. Conhecimento é ganho e perdido. Tecnologia é desenvolvida e esquecida. E o oceano, indiferente e paciente, guarda evidências dessas perdas nas profundezas escuras onde poucos podem alcançar. Se essa história arqueológica fez você questionar fundamentalmente tudo o que acredita sobre linearidade do progresso histórico, sobre superioridade tecnológica do presente sobre passado, sobre o que sabemos e não sabemos sobre civilizações antigas, então você já faz naturalmente parte desta tripulação de questionadores. Se inscreva no canal agora,
Porque enquanto houver alguém ouvindo essas narrativas esquecidas, enquanto houver vozes contando essas histórias recuperadas do fundo do mar, elas não morrem completamente. Elas permanecem vivas na memória coletiva, nos lembrando humildemente do que foi perdido e possivelmente pode ser perdido novamente. Aqui no Marinheiro Insone, exploramos consistentemente naufrágios que carregam não apenas ouro material e tesouros artísticos, mas verdades históricas profundas que desafiam narrativas estabelecidas e sobrevivem intactas através de milênios submersos. Nos comentários abaixo, responda honestamente esta pergunta. Você acredita que outras tecnologias comparativamente avançadas da antiguidade ainda estão perdidas no fundo dos oceanos, esperando descoberta? Ou o mecanismo de Antiquitera é genuinamente único, anomalia singular na história tecnológica? O oceano lembra silenciosamente, preserva pacientemente, guarda fielmente, mesmo quando nós terrestres esquecemos completamente.